Ô Caião, como é que a gente desenvolve uma sensibilidade suficiente para perceber o que está além das coisas aqui deste mundo, assim? Cara, tem gente que já nasce com uma determinada propensão para ter essa percepção. Mas a maioria das pessoas são só bonecos de mamíferos, máquinas solares mamíferas. Não vem nada além do que está só da cara para fora, no máximo. Então, eu conheço pessoas que nascem com uma determinada percepção especial, aí tem gente que, em sendo descoberta, é enviada para alguma religião de natureza espírita, para ser treinado e virar médium, para se desenvolver, como se chama. Tem outros que percebem que tem essa dimensão espiritual para além delas, porque tiveram alguma experiência em si mesmas de natureza maligna, de uma visitação ruim, ouviram isso na família. Outros percebem que existe essa dimensão para além de carne e sangue, para além do imediato, porque tiveram relações positivas com o mundo espiritual. Como eu já vi gente que não sabia nada de evangelho, nem de Bíblia, nem de coisa alguma, e que foi salva por um anjo do Senhor. Olha isso. Eu já contei aqui, tem muitas histórias, mas uma das que mais me impressiona, de dois amigos meus, um deles até já morreu. Ele não era um cara muito legal, ele era capaz de coisas ruins. O irmão dele não, o irmão era um homem bom, mas que naquele tempo foi influenciado pelo irmão maldoso, Capaz de criminoso. coisas ruins. E eles tinham falido num negócio que tinham numa loja, no edifício Cidade de Manaus, lá em Manaus, o edifício está lá até hoje. Essa história que eu vou contar tem 44 anos, mais ou menos. Já era tudo como é hoje, o edifício, as lojas, os apartamentos em cima. E a deles quebrou. E eles tinham seguro. E queriam receber o seguro porque o seguro era para cobrir incêndio. Coisas assim. Conclusão. Prédio, no primeiro andar tinha lojas, mas do segundo ao terceiro andares para cima, o quarto andar para cima, só tinha residência, apartamentos. Um monte de gente, amiga minha, morava lá. Inclusive da igreja presbiteriana central, onde eu pastoreava com o papai. Muitos moravam lá. E aí eles iam tocar fogo na loja naquele dia, meia-noite, 1h da manhã. E estavam se preparando para ir para lá. Quando, sentados em casa, de repente entra um cara que eles disseram que não tocava no chão. Entrou a um palmo do chão. O cara flutuava. Flutuava. Cheio de luz. Entrou e falou: eu vim para impedir que vocês façam o que vocês vão fazer. E eles disseram que ele passou assim a mão no rosto deles. E passou direto. E eles viram o prédio inteiro pegando fogo, as famílias, gente pulando lá de cima, uma catástrofe. Porque iria se desencadear por todo o edifício. O Joelma. De Manaus, com muito mais gente, muito maior o prédio. Acho que quase 30 andares ou 29 andares. O prédio era assim. alto. Alto. Mais alto da cidade. E aí, eles entraram em pânico e o cara que entrou lá falou, mandou eles me procurarem, que eu iria dizer o que eles deveriam fazer. Aí, ó, um deles foi embora apavorado, esse que acabou morrendo de maldades. Era o capaz acabou de sendo ruins. assassinado.
Olha, cara. Todos eles bons faixas pretas das artes marciais que praticavam, mas um com uma vocação tinhosa para a malignidade. E esse outro não, um bom garoto. Aí o que não era tão legal saiu desesperado, mas ele tinha uma certa birra comigo, porque a gente tinha feito alguns treinos lá na academia dele e ele entrou no cacete. Ele tomou umas cacetadas. Levou umas cacetadas e ficou meio griladão. Mas o outro, que era um cara bom, foi correndo na minha casa aos prantos com a namorada dele, a noiva, com a qual ele vem a casar depois. Aos prantos me contou essa história, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A gente podia ter destruído milhares de pessoas. E eu orei com ele, o batizei, o levei a Cristo. Ele nunca mais teve dúvida de que a luta não era só contra a carne nem contra sangue. Foi revelado para ele. Como esses vários outros. Mas, por exemplo, eu percebi que o mundo espiritual existia muito novinho. Com 12 para 13 anos, eu vi a primeira pessoa genuinamente possessa na vida. Era a empregada de uma menina adolescente com quem eu namorava. Eu tinha 13, ela tinha 12. E ela tinha uma empregada que ficou completamente possessa de um demônio insofismavelmente demoníaca a coisa. Aí eu vi e me impressionei, com 12, 13 anos para 14. Depois eu vi lá em casa, tantas vezes, eu comecei a ver as coisas que aconteciam com meu pai, com a minha mãe, antes de eu me converter. Eu passava por lá, via cada treco louco. Então, num certo sentido, eu sabia. Até que eu tive aquela experiência em 72, Réveillon de 72 para 73 em Copacabana. Quando de repente sai uma mulher paramentada de quem estava invocando espíritos na praia. Rapaz, ela veio na minha direção com olhos chamejantes, falando umas coisas e a minha cabeça começou a rodar. Eu comecei a perder completamente o controle de mim. E eu senti aquela sombra entrando em mim. Que isso, e me Caião? possuindo. E aí eu dei um grito para dentro. Socorro, Jesus. Era o que eu tinha aprendido. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar e ainda quando seja velha não se desviará dele. Socorro, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. É aquela coisa, bem. Foi jogada para longe, mas eu fiquei quase 24 horas com meu queixo duro. Sem conseguir falar direito, uma tensão, um negócio horroroso. Uma angústia que eu não conseguia explicar. Aí eu saí com uma garotinha toda bonitinha, cheirosinha, lourinha, um TC novinho. Aí a gente foi lá pro Arpador, naquele tempo no Rio, você ia pro Arpador para dar umas pegadas e tal. Claro, põe. Se não tivesse polícia, rolava uma coisa no banco de trás, aquele negócio todo. Aí eu fui com ela para lá, quando a gente tá lá, a garota começa a gritar uns louvores esquisitos. E aí disse, viva o anticristo está entre nós. Aí ela começou a virar o olho, aquela coisa maluca. E eu falei, não tem mulher linda e gostosa demais para pegar nessa vida, para eu me enrolar com uma que celebra a chegada do anticristo. Ela lá de olho virado, eu abri a porta e ó, fui embora. Depois ela me procurou para sair várias vezes. Eu digo, não, a gente se encontra por aí. Você deixou ela lá? Ou não, a deixei. Não há essa necessidade. E logo, acho que um ano depois disso, eu me converti. E aí foi uma coisa em cima da outra, eu fui vendo. Aí no ambiente... Aí era direto, faziam fila lá em casa. E eu tive todo tipo de experiência com coisas espirituais. Que você possa querer, eu tenho para te dizer. Não porque aconteceu com outros, mas porque aconteceu comigo.
Então, o caminho é esse. Agora, para alguns que nunca viram nada, basta crer no que a palavra está dizendo, né? Eu não preciso ser um laboratório de experiências, como no meu caso aconteceu. Basta crer. Tem muita gente que nunca viu, nem de longe o que eu já vi, mas creu, sabe e não brinca com o dia mau, nem com principados, nem com potestades, nem com dominadores deste mundo tenebroso, nem com forças espirituais do mal. Ao contrário, andam em verdade, justificados por Jesus, com o capacete da salvação, calçados do Evangelho, como palmilha do chão do caminho, com o escudo da fé apagando dúvidas e mentiras e malignidades, e com a atitude ativa da palavra proativa de Deus, que é como uma espada viva que sai da minha boca, fazendo isso com toda oração, orando sem cessar e caminhando sem paranoia. Sem paranoia. O importante é que você saiba sem ficar paranoico. Você aprenda a discernir sem ficar um ente grilado. Eu creio em tudo isso, mas você não encontra um pingo de grilo nem de paranoia em mim. Você já me viu grilado com alguma coisa? Paranoico com alguma coisa? Eu não me lembro desse dia na minha vida. Agora, crer, eu estou crendo desde sempre. Mas quando você crê para valer, você já sabe que aquilo está abaixo de você, que você está passando por cima. Essa é que é a diferença.